Olá, boa noite. Saudo os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Hoje é quinta-feira, dia 9/7, são 20 horas e 5 minutos. Esse é o momento, é o tempo que nós preparamos e separamos para também refletirmos a palavra do Senhor, para cultuarmos ao nosso Deus. Temos culto na quarta, temos culto nas quintas-feiras e nessa oportunidade faremos também. Quero convidar todos vocês a se dedicarem, a se entregarem diante do Senhor nessa noite conosco também. É uma alegria podermos fazer isto juntos. Pois bem, deixa eu dar boa noite a cada um de vocês e identificá-los. Percebo aqui que está conosco hoje nossa irmã Dilza, nosso irmão Gili, irmã Maricélia, Suzy e irmã Cláudia. Rosemary também nós temos por aqui. A todos os irmãos, irmãs e quem estiver convosco, uma boa noite, que Deus os abençoe. Eu quero convidar vocês a orar neste momento. Nós vamos orar com Deus para iniciarmos esse tempo. Pai de amor, de toda bondade, querido Deus, santificado seja o teu nome. Reconhecemos a ti, Pai, como nosso único e suficiente Salvador. Cremos em ti, nos prostramos diante do Senhor e nos colocamos, ó Pai, inteiramente ao teu dispor. Que o Senhor faça de nós verdadeiros servos e servas da tua seara, do teu rebanho. Que o Senhor possa usar-nos, ó Pai, de acordo com a tua bondade, com a tua vontade. Deus, peço agora também pela vida dos meus irmãos, pela saúde de cada um deles. Senhor, por favor, se com os seus lares, abençoe-os neste período, neste tempo, ó Pai, e também durante a sua rotina. Por favor, Deus, sei que sou pecador, também me coloco diante do Senhor em arrependimento e pedindo teu perdão. Pai, fala conosco nesta noite e aceita-nos. Por favor, Senhor, eu oro por mim e pelos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso, irmãos, nós vamos caminhar um pouquinho aqui juntos. Temos louvores para também entoarmos ao nosso Deus. Nós vamos começar louvando a Deus com um hineto que diz que Ele é digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Vamos adorar a Deus nesse primeiro momento. Senhor.
Amém, irmãos. Digno de todo louvor, toda honra, toda a glória, somente o Senhor Jesus. Não podemos nos esquecer disso. Por isso esse louvor nós entoamos e nos lembramos acerca disso também, né? É importante estarmos sempre devotando a Deus toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Bem, queridos, eu quero falar de algo aqui que a ideia, na verdade, eu já trouxe aqui no mês de abril para vocês. Na ocasião, quando falei sobre isso no mês de abril, eu falei sobre a importância de a gente se manter atentos uns aos outros, de ter notícias uns dos outros. E utilizei o texto de Efésios, quando Paulo diz que envia a Tíquico, um dos seus homens de confiança, para poder ter notícias dos irmãos e, ao mesmo tempo, enviar notícias de si mesmo àquela igreja. E o Tíquico faz isso muito bem. Ele se torna ali um porta-voz, mensageiro acerca daquilo que Paulo está passando. Bem, hoje eu vou usar um outro texto, mas caminhando nessa mesma ideia da importância das notícias, da informação, de nós sabermos um pouco mais sobre uns e outros, sobre todos nós, né? Não sei se você se recorda, há um tempo atrás, quando as pessoas viajavam, elas, depois de algum tempo, estado permanecendo em uma certa localidade, ela mandava para amigos, familiares, o que nós chamávamos de cartão postal. Você se lembra disso? Já recebeu cartão postal de alguém? Já enviou cartão postal para alguém? Né? Para quem não lembra, para quem não conhece, mas eu acho muito difícil, né? Todos adultos aqui, acho que acredito que todos conheçam, mas aquele pedaço de cartão, quase um papelão, né? Com uma foto bem bonita de uma certa localidade, normalmente de onde você está, e você diz poucas palavras ali para deixar ciente ao remetente, né, ao destinatário, de que você está bem, né, de que aquele lugar é agradável, aquele lugar é bacana. Cartão postal mais tarde acabou se tornando apenas item de colecionador, porque hoje não se usa com tanta frequência assim, né, os cartões postais, até porque os métodos de comunicação mudaram bastante, a tecnologia aí realmente veio para tomar conta desta questão. Pois bem, mas a notícia continua sendo importante, mandar notícia, informações sobre si mesmo aos outros, ou pelo menos a quem se interessa por você, isso continua sendo muito importante. Haja vista a preocupação das mães, as mães, quando têm os seus filhos um pouco mais distante, e principalmente fora do seu controle, as mães desejam muito ter informações, saber notícias sobre os seus filhos, né? E às vezes, para a infelicidade de algumas mães, alguns filhos não mandam notícias, alguns filhos continuam sendo rebeldes, não dão notícias, não dizem onde estão, com quem estão, como estão, sem imaginar o quanto isso deixa aflita uma mãe. A mãe fica realmente preocupada, principalmente aqueles que ainda moram com os pais, né? A mãe às vezes deixa de ir dormir preocupada com o filho, com a filha, porque quer saber. E não precisa muita coisa não, né? Você precisa dizer exatamente com riqueza de detalhes. Manda pelo menos um eu estou bem, né? Onde eu estou bem. Mas vamos lá. Essa introdução é para que a gente possa compreender e entender aí a ideia do texto de Paulo à igreja de Tessalônica. Eu vou ler aqui com vocês a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses,
o capítulo 3, o versículo 6 até o versículo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 11. Abra a tua Bíblia aí, eu vou compartilhar com você o trecho que nós vamos meditar hoje, mas é importante o seu acompanhamento na leitura do texto. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 3, versículos 6 ao 11. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Perdão, eu me perdi um pouquinho aqui. Da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia, com perseverança, oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Amém? Esse é o nosso texto. Vamos somente mais uma vez nos colocarmos diante de Deus, vamos orar. Pai, mais uma oportunidade, mais um momento em que nós vamos refletir na Tua palavra. E para isso, Pai, sabemos da nossa limitação e da importância do Senhor falar aos nossos corações. Por isso eu te peço, Senhor, que fale comigo e também aos meus irmãos, a todos aqueles que têm acesso a essa transmissão, a Tua palavra, para que possamos entender e, entendendo, praticar a Tua palavra, porque deste modo sabemos que cumpriremos também a Tua vontade. Pai, por favor, ajuda-nos na mensagem, na transmissão da mesma, na clareza desta mensagem hoje. Por favor, ajude meus irmãos em Cristo, para que também possam discernir a Tua palavra. Ó Deus amado, para a honra do Teu nome, para a Tua glória, como nós cantamos agora, queremos continuar rendendo ao Senhor toda a honra e toda a glória. Assim seja também, ó Pai, com relação ao resultado da Tua mensagem hoje. Eu lhe suplico, eu lhe peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso, queridos, vamos pensar um pouquinho nesse texto aqui. É interessante a ideia dada por Paulo nesse trecho aqui, e a gente pensar aqui um pouquinho sobre quanto é importante receber ou mesmo dar notícias e o que buscarmos passar como notícias, principalmente nessa comunicação entre os crentes em Cristo Jesus. Né? Hoje em dia, há uma facilidade muito grande de a gente ter notícias dos nossos irmãos. Não precisa muita coisa, você pode simplesmente abrir o seu celular, agora na palma da sua mão, você abre lá o Twitter, o Instagram, o Facebook, uma dessas ferramentas das mídias sociais, e você vai ter algumas informações dos seus irmãos. Por exemplo, domingo, enquanto eu transmitia o culto, eu abri o Facebook para iniciar a transmissão e o Facebook me lembrou do aniversário de alguma das nossas irmãs, né? Na ocasião, foi o aniversário da irmã Silvia, da irmã Cícera, né? E eu não me lembrava. E aí fiquei sabendo sobre isso também. Então, a gente não precisa
a gente não tem muita dificuldade, não precisa correr tanto para ter notícias dos nossos irmãos, né? Através dessas ferramentas você sabe, às vezes, o que a pessoa vestiu, o que a pessoa comeu, com quem ela falou, quem ela beijou, né? A gente vai acabar sabendo tudo da vida das pessoas e às vezes a pessoa nem se dá conta, coloca até mais informações do que era necessário e do que realmente importava para que as outras pessoas soubessem. Mas, aqui no texto de Paulo, e falando então aos espirituais, à igreja do Senhor Jesus Cristo, o Paulo nos fala o que realmente importa que saibamos uns dos outros. O que eu preciso saber da sua vida? O que é importante, o que é relevante sobre a minha vida para você e sobre a sua vida para mim? Né? E é isso que nós precisamos atentar e olhar aqui para o texto. Olha só que interessante. O Paulo está dizendo assim, agora o Timóteo acabou de chegar, ele veio da parte de vocês, Timóteo tinha sido enviado para aquela região e agora ele traz notícias e ele me fala a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando nos ver como nós queremos ver vocês. Isso é apenas o primeiro versículo aí da nossa leitura, o versículo 6. Okay? Tem 2 pontos então aí. Timóteo veio e falou acerca do amor e acerca da fé que os irmãos têm. Okay? Esses 2 primeiros pontos eu quero tratá-los aqui nesse primeiro momento com mais carinho, né? O Timóteo não chegou dizendo, olha, eu fiquei sabendo que um irmão lá em Tessalônica tem um irmão, na verdade é uma família inteira, eles compraram um carro novo. É isso que Timóteo chegou dizendo. Olha, eu estou sabendo que na casa fulano de tal já tem alguém com Covid lá e a pandemia lá. Ah, eles não se cuidaram, eles também não usaram máscara. Tá? Não é isso que Timóteo está dizendo. Ok? Não são essas informações. O que Timóteo veio e trouxe de informação para Paulo, o que realmente é relevante, o que importa é a fé e o amor. Por que o Timóteo vem informar da igreja, dos irmãos de Tessalônica, sobre fé e sobre o amor? Bem, lá em Atos capítulo 17, eu não vou trazer esse texto todo aqui para vocês lerem, mas eu sei que tem a Bíblia, você pode abrir lá, dar uma sapiada, dar uma espiadela no texto lá em Atos 17, quando diz que Paulo passou por Tessalônica, ele, num primeiro momento, o Paulo ele foi bem recebido, ele entrava, como de costume, nas sinagogas e falava, explicava a respeito do evangelho do Senhor Jesus Cristo, até o versículo 2 fala que ele discutia com base nas escrituras, e alguns judeus entenderam e foram convencidos. A NVI traz a expressão persuadidos. Foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas. Então eles obtiveram um sucesso na exposição, na pregação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Não somente judeus, mas também alguns gregos, ok? Então, a igreja de Tessalônica ficava na região já inicial ali da Macedônia e eles também tiveram uma boa recepção inicial e foram alcançados pelo Evangelho. Mas, lá em 17, Atos 17, a partir do versículo 5, vai nos dizer que alguns judeus tiveram inveja e começaram a falar mal de Paulo, fazer uma multidão vir contra Paulo, né? uma reunião na cidade, fizeram um tumulto e eles queriam pegar Paulo na casa onde ele estava, arrastar ele para fora a fim de maltratar, né? De aplicar uma surra em Paulo, quem sabe até matá-lo. E isso fez parecer muito com aquilo que acontece com os anjos lá em Sodoma e Gomorra, que inclusive Ló quase foi espancado no lugar, né? Os anjos que tiveram que puxar ele para dentro. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, vimos isso recentemente, né? Aqui o Jason, que é o anfitrião, é
quem hospedou Paulo, ele acabou indo para o meio da multidão no lugar de Paulo, né? E aí foi preso e só depois, por uma fiança, é que ele acabou sendo solto. Mas eles queriam mesmo era colocar as mãos em Paulo. Bem, tudo isso fez com que Paulo tivesse que deixar a região de Tessalônica. Logo depois, no versículo 10 de Atos 17, diz que ele vai para Bereia e lá então os bereanos recebem bem ele, analisam tudo o que ele está dizendo, mas alguns judeus que estavam em Tessalônica descem e vão para Bereia também, a fim de lá também incitar o povo contra o evangelho e contra Paulo. Mas por tudo isso é que Paulo está preocupado com a fé dos irmãos. Paulo, então, ele precisou deixar a cidade de Tessalônica, meio que às pressas, até para salvaguardar a vida, e ele estava preocupado. E os irmãos, como será que ficaram? E a igreja em Tessalônica, será que ela permanece? Então a preocupação de Paulo aqui, a notícia que ele espera receber da igreja é com respeito à fé. Será que aqueles irmãos se mantêm com a mesma fé? E isso é muito importante, né? O Senhor Jesus Cristo, ele mesmo já havia dito, né, nos evangelhos para os seus discípulos que devido à maldade de muitos, o amor esfriaria. Isso está lá em Mateus capítulo 24, o versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Jesus falando sobre os fins dos tempos. E Paulo, ele já tinha a ideia de que era possível a fé dos irmãos diminuir ou lhes faltar fé, ou mesmo o amor diminuir. Né? Então, o Paulo ele sabia disso tudo. Então, a notícia que ele espera receber daqueles irmãos são essas. Eu quero saber como está a fé desses irmãos e como está o amor deles. A gente, então, falando de amor, lembramos também daquilo que ele escreveu aos irmãos em Coríntios, né? Lá no capítulo 13, que se não tiver o amor, será como um metal que tine, como um sino que ressoa, mas não vai ter valor algum. É preciso fazer as coisas com amor. Então Paulo quer saber, e aí, como que eles estão servindo? Como que eles estão agindo? A vida deles está baseada também no amor? É isso que eu quero saber. Para nós hoje, fica também essa mesma aplicação. O que eu preciso saber sobre a igreja de Vila Dirce? O que eu preciso saber sobre os irmãos, sobre a vida de vocês? O que vocês precisam saber sobre eu também, sobre a minha vida? Os irmãos precisam saber se a nossa fé se mantém, se o nosso amor ainda está firme. As demais coisas são supérfluas, né? São coisas que, como disse no início, através das mídias a gente acaba sabendo, a gente acaba conhecendo, né? Não são tantas informações assim necessárias da vida de um ou mesmo de outro. Interessante, ainda no versículo 6, que então quando Timóteo chega e traz a notícia para Paulo, ele fala da fé, do amor dos irmãos, algo que nós vamos notar a respeito da fé lá no versículo 10, que parece que não está tão firme assim, né? Tá boa, mas parece que falta alguma coisa, a gente vai chegar lá. Mas ele fala também que os irmãos guardam boas recordações. Eu imagino Timóteo contando isso para Paulo, né? Olha, eles ainda se recordam da tua exposição da palavra, daquele sábado na sinagoga, quando você começou a falar de Jesus Cristo. Eles guardam recordações de vocês, eles sabem dos momentos que viveram enquanto você permaneceu com eles, o quanto foi bom para a vida deles. Né? Então, essas recordações trazia coisas benéficas para Paulo, por saber que eles tinham boas recordações deles, e para eles mesmos, porque havia neles o desejo de
experimentar isso tudo de novo, de reviver aqueles momentos com Paulo. Então, essas boas recordações são necessárias. Tanto é que o finalzinho do versículo 6 diz, né? Eles guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Esse ponto também sobre esse desejo de ver, de visitar, a gente vai falar um pouquinho mais, guardando aí alguns pontos para os versículos à frente, tá bom? Bem, ainda aqui no 1 Tessalonicenses 3, versículo 7 e versículo 8, Paulo, depois que recebe a informação, e aí ele escreveu nessa carta, né, resposta aos irmãos de Tessalônica, dizendo: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos de sua fé. Paulo passava por momentos difíceis, né? E vários foram esses momentos em muitas das suas viagens missionárias. Paulo sempre foi perseguido, principalmente por judeus que viviam espalhados por todo o mundo da época, né? E pessoas que queriam ver o seu mal, queriam realmente, até que conseguiram, né, num certo momento. Mas Paulo está dizendo assim, diante de tanta aflição, diante de tanta tribulação, diante de tantas angústias, saber da sua fé, saber do seu amor, isso me anima. Isso me dá vida, isso me revigora, né? A ponto dele dizer no versículo 8, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Olha que maravilha. Quando nós sabemos que os irmãos estão firmes no Senhor, isso dá vida. A palavra também nos diz que há uma festa nos céus quando um pecador se converte ao Senhor Jesus Cristo. Quando o pecador volta aos caminhos de Deus. Não é diferente também para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando há informação, quando há notícia de que tem um irmão que apostatou, isso traz grande tristeza. Isso nos deixa desanimados. Mas quando sabemos que, mesmo com dificuldades, mesmo em tribulação, os irmãos mantêm a fé, os irmãos continuam firmes, e aí tem a base, né? No final do versículo 8. Não é firme em qualquer coisa, é firme no Senhor. Você, de repente, pode estar firme no seu emprego, você pode estar firme no seu namoro, você pode estar firme em tantas coisas, mas não está firme no Senhor. Quando Paulo fica sabendo que os irmãos estão firmes no Senhor, ele fala, agora eu voltei a viver. Eu estava até bem para baixo, por conta de muitas coisas que têm me acontecido, mas por saber que você está firme no Senhor, isso me deu vida, isso me trouxe para cima de novo. Entende isso? Essa notícia é a que importa. As demais são balelas, né? É isso que nós precisamos saber uns dos outros, né? Pegar, às vezes, o telefone e dizer, e aí, irmão, como que está a sua vida, como está a sua fé diante disso tudo que você está passando? Você está abalado por conta disso? Sabe o que é? Tô achando que não vai dar certo, parece que... Estou vivendo um momento aí, parece que Deus está me deixando de lado, o pessoal vai deixando de crer em nosso Senhor Jesus Cristo, e crer em Deus, e aí isso não pode acontecer. A gente precisa saber da fé um dos outros, a gente precisa saber do amor, que é a motivação com a qual nós continuamos a servir ao Senhor, né? Se a pessoa faz aquilo por obrigação, se ela faz aquilo porque vão cobrar dela, aí não tem amor. E aí precisa haver o amor, preciso ter a notícia desse mesmo amor na vida da igreja hoje. Bem, o versículo 9, vamos continuar um pouquinho mais. O versículo 9, ele diz assim, podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente suprir o que falta à sua fé. Paulo, então, ele deixa claro que ele ficou muito feliz com a chegada de Timóteo, não só porque o seu filho na fé retornou e está perto dele, mas pelas notícias que ele trouxe. Há um outro momento em que Paulo também expressa isso com uma outra igreja,
E é interessante como o texto bíblico nos coloca isso, porque Paulo ele viveu também uma grande dificuldade com os irmãos de Corinto. E quando ele fica sem informação dos irmãos de Corinto e ao mesmo tempo sem ter notícias de um dos seus grandes companheiros, Tito, o Paulo ele até deixa de viver, de servir no evangelho como ele gostaria e diante das oportunidades que lhe aparecem. Vamos olhar no texto que a gente vai entender melhor isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta, o versículo 12 e o versículo 13. Quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Olha só que interessante, irmão. Se você abriu lá também em 2 Coríntios, está com a sua Bíblia aí, eu volto, para poder falar com vocês, mas você pode continuar acompanhando na sua Bíblia. O Paulo ele nos dá uma informação preciosa nesse texto de 2 Coríntios. Ele está dizendo que passou pela cidade de Troade, e Deus abriu uma porta para ele, para que ele pudesse pregar o evangelho. Na verdade, essa era a sua intenção em cada uma das suas viagens, em cada cidade pela qual ele passava. Eu quero pregar o evangelho. E Deus abriu a porta. Só que estava tudo lindo, tudo maravilhoso. O evangelho tinha uma capacidade de expandir, de crescer naquela região, porque Deus abriu a porta. Só que Paulo está dizendo assim, só que aconteceu um probleminha. Eu não tinha informações sobre a igreja de Corinto, que seria dado a ele por meio de Tito. Tito foi o responsável de trazer as informações, até porque ele tinha acabado de enviar uma carta considerada como a carta severa, uma carta que nós não temos todo o seu conteúdo, temos algumas informações sobre ela, e Paulo ficou temeroso pelo impacto dessa carta na vida dos irmãos e na igreja de Corinto. Será que eles receberam bem? Será que eles assimilaram o golpe? Será que eles vão ficar magoados comigo, de beicinho comigo ou não? Como será que ficou a relação? Ficou estremecida? Então Paulo queria notícias, não só da igreja, como também de Tito. Como Tito não apareceu e ele não tinha notícias da igreja, ele disse, não tive sossego em meu espírito. Logo, ele ficou pouco tempo em Troade, despediu dos irmãos e foi para Macedônia. Vê que interessante? Deus abriu a porta estava aberta, escancarada, porque foi Deus quem abriu, mas Paulo não conseguiu ficar muito tempo ali, aproveitar por muito tempo daquela oportunidade, porque ele não tinha notícias do irmão Tito e da igreja de Corinto. Vê como é importante nós termos notícias uns dos outros e como isso foi importante para Paulo. Num outro momento, quando Deus abriu uma outra porta para Paulo, Paulo usa muito essa expressão, abrir uma porta, e normalmente está ligado ao evangelho, Tem pessoas que falam sobre Deus abrir porta, mas ligado a outras coisas, mas Paulo não. Em um outro momento, então, que Deus abriu porta para ele, ele fez um trabalho belíssimo, Eu vou ler um trecho agora aqui de 1 Coríntios 16, o versículo 8 e o versículo 9. 1 Coríntios 16, o versículo 8 e o versículo 9. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Novamente, ele fala que Deus tinha aberto uma porta para ele, e ele, nessa abertura de porta, ele aproveita. Em Éfeso, nós sabemos do trabalho magnífico que Paulo fez ali, apesar dos muitos adversários, como ele mesmo disse aqui,
Mas Éfeso não foi apenas uma porta, mas foram algumas portas, porque através de Éfeso, a região ali da Ásia também pôde ser alcançada. Nós sabemos que Colossos, Laodiceia, e aí a gente lembra das 7 igrejas do Apocalipse, né? Que Jesus escreve as 7 igrejas. Aquelas igrejas são todas naquela região, Tiatira, Laodiceia, me fugiu o nome das demais também, Filadélfia, né? Enfim, elas são alcançadas a partir do evangelho que inicia em Éfeso, dessa boa porta aberta por Deus em Éfeso. Mas, voltando para o nosso texto, né? Lá em Troade, ou Troas em algumas versões, né? A porta também foi aberta, mas por falta de notícia, o Paulo achou por bem ir atrás das informações do seu irmão, do seu amigo Tito e também da igreja de Corinto. Logo, eu quero que você perceba exatamente isso, como é importante a gente se manter em comunhão, conectados, né, comunicados acerca da fé e do amor dos nossos irmãos. Não é estabelecer aqui uma ferramenta, um link para a gente fofocar, para a gente querer saber da vida alheia, mas a gente realmente crescer juntos, né? O próprio Paulo falou aqui no versículo 10, vou voltar então para 1 Tessalonicenses, versículo 3, ou 1 Tessalonicenses capítulo 3, o versículo 10, ele diz assim: noite e dia eu insisto, eu persisto em orar, porque eu quero ver vocês pessoalmente. Então a notícia de Tito animou muito o Paulo, e ele agora deseja não mais só ter notícias, né? Eu quero abraçar vocês, eu quero ver vocês, eu quero ter esse contato com vocês. Por que ele está orando noite e dia para que ele possa ver os irmãos pessoalmente? Para entender isso, nós precisamos voltar um pouquinho na carta, tá? No capítulo 2, o versículo 17 e 18, Paulo já tinha informado algo por que impedia ele de ver os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17, versículo 18. Paulo escreveu assim: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Há oportunidades em que Deus abria as portas para Paulo, mas havia também outras ocasiões, não as mesmas, mas outras ocasiões em que Satanás tentava impedir o trabalho, o avanço do evangelho, porque sabia exatamente que agora o perseguidor havia se tornado, se debandado para o lado do evangelho, né? Agora ele se tornou perseguido, então ele tentava por todos os lados atrapalhar o avanço de Paulo, que por sua vez era o avanço do evangelho. Sendo assim, o que restava a Paulo e batalhar e lutar através das orações. Olha, eu quero ver vocês pessoalmente. Satanás está me impedindo, então, insistentemente, noite e dia, eu estou orando para que agora eu não tenha somente boas notícias de vocês, eu não tenha somente informações da fé e do amor. Agora eu quero ver vocês. E eu vou orar para que isso aconteça, para que a gente se veja em breve. É isso que o Paulo está dizendo aqui no nosso versículo 10. Versículo 11, que é o final, o desfecho aqui do nosso trecho de leitura, que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que magnífico, que bacana a maneira como Paulo coloca isso. Se Satanás está impedindo, eu vou fazer a minha parte. A minha parte é orar para que esse impedimento caia por terra.
E também eu aguardo e espero e sei que tem algo que é da parte de Deus e deixar com que ele faça. E ele mesmo, juntamente com o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão preparar o caminho até vocês. Não sei como vai acontecer. Não sei quando vai acontecer. Eu só sei que o Pai e o Filho estão imbuídos juntos para preparar, para asfaltar essa estrada, esse caminho que vai nos ligar novamente, que vai permitir que a gente se veja, se abrace, esteja novamente uns com os outros. Não depende de mais ninguém. Trazendo para nós hoje que o nosso Deus e Pai, que o nosso Senhor Jesus Cristo prepare o caminho para que nós voltemos a nos ver. Não depende de políticos, não depende de médicos, de especialistas, não depende de vacina, de diminuição da taxa aí de contagiados, não depende de nada de regras. Na verdade, isso tudo é a parte. Não é que a gente vai negar e vai desobedecer todas essas coisas, mas depende do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do nosso Deus, que Ele prepare o caminho para que nós nos vejamos novamente. Que as portas que Deus abra não sejam atrapalhadas por conta da má notícia ou da falta de comunicação, da falta de informação, né, dos nossos irmãos, principalmente informações espirituais, né? Que a gente tenha em nosso espírito a paz, tranquilidade, para seguirmos o trabalho e continuarmos confiantes de que os nossos irmãos andam bem, firmados no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não deixe de enviar cartão postal, não deixe de dar notícias, principalmente notícias de cunho espiritual, notícias que importam. Isso vai fazer bem para a minha vida, vai fazer bem para a vida da igreja, assim como as minhas notícias farão bem a cada um dos irmãos também. Eu, de verdade, espero que cada um de vocês mantenha a mesma ou maior fé em Cristo Jesus, mesmo nesse período de pandemia. Eu desejo e espero que o seu amor por Jesus Cristo e por sua obra se multiplique ainda mais, né? Esse é o meu interesse. Espero que os irmãos guardem boas recordações dos trabalhos que já tivemos, que já fizemos, dos momentos que experimentamos de boa comunhão juntos, que isso fortaleça, né, e traga esperança ao coração dos irmãos. Mas não se esqueça, Deus há de preparar o caminho para que nós nos reencontremos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês e que a sua palavra possa trazer edificação às nossas vidas. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez? Pai bondoso, Deus rico de misericórdia, de graça, Deus fiel, obrigado, Deus, porque na maior parte, maior número de informações que tenho é que os nossos irmãos permanecem crendo em Ti. Sim, Pai, nós temos informações a respeito de quadros de saúde de uma família aqui, outra família acolá. Isso também nos preocupa. Nós também, ó Pai, desejamos e queremos que eles sejam todos restabelecidos o mais breve possível. Mas, Deus, que sejamos de fato conectados contigo e uns com os outros espiritualmente. Nós possamos, ó Pai, nos preocupar com os nossos irmãos com respeito à caminhada cristã, à vida de fé, ao Evangelho. Ó Deus amado, nos ajude nisso. Há tantas coisas que nos atrapalham, nos distraem, Pai, nessa vida cristã, que deixamos de olhar para estas coisas. Pai, quem de nós está apostatando? Quem de nós está desviando? Mostra-nos, Pai.
E que, ao sabermos isso, possamos nos juntar, nos unir para ajudarmos os nossos irmãos, né? Revigorarmos através da tua palavra o seu espírito. Nos ajude, Pai, nos dê a estratégia correta, nos dê sabedoria para tudo isso. Que tragamos em nossos corações e em nossas memórias as boas, belas recordações uns dos outros. Que mesmo diante de tamanha aflição, diante dos perigos, daquilo que nós temos vivido, das tribulações, nós sejamos animados uns com os outros. É assim, Pai, que vive a tua igreja. Somos um corpo só em Cristo Jesus. Obrigado pela minha vida, obrigado pela tua palavra. Me alegro em ti, Pai. Peço perdão pelos meus pecados. Oro por mim, pelos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje eu fui um pouquinho além na palavra, na mensagem. Normalmente de quinta eu sou um pouco mais compacto, mais resumido, mas que entendi que era isso que Deus queria que eu trouxesse a vocês também. Por isso, nosso avanço. Mas não foi perdido. Nós vamos, nesse momento, louvar a Deus. Nós vamos engrandecer o nome do Senhor. Vamos juntos? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus permanece sendo bom. Essa verdade, ela precisa estar sempre diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, né? A informação de que Deus permanece bom. Queridos, é isso. Nós ficamos por aqui nessa noite.
teremos um reencontro, teremos culto novamente no domingo, a partir das 9 da manhã, e posteriormente às 18 horas e 30 minutos, 2 períodos, 2 cultos no domingo. Espero que nesse tempo Deus lhe guarde, lhe dê paz, lhe supra as suas necessidades, né? Que Deus seja contigo, assim como Ele tem sido comigo também, com toda a misericórdia, com toda a bondade. Uma boa noite a todos vocês, um bom final de semana que se aproxima aí, logo, logo, né? Fiquem com Deus. Até breve, meus irmãos.